Ô, Domingos. Ô, mas, irmãos, vamos começando, porque nós temos uma lição bastante importante para continuar aqui, o estudo de João. Então, hoje nós estamos na lição número 16, falando sobre o cálice e a crucificação. Então, João, são 2 capítulos, o capítulo 18 e o capítulo 19. João 18 primeiro. Falando a respeito da prisão e depois do julgamento e a crucificação. Então, João 18, vou ler uma primeira parte aqui, depois nós vamos orar e continuar. Então, João 18, 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai estes ir, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Deus eterno, glorioso, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa para estudar um pouco mais da tua palavra. Nós dependemos de ti, Senhor, para o melhor entendimento. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Tá joia. Nós vamos, então, dar uma divisão aí da nossa lição. Vamos primeiro, estudar a prisão. Eu gostaria de dizer que esse julgamento, essa prisão e o julgamento foi assim, um tempo recorde. Acho que nunca na história houve um julgamento tão rápido quanto esse. Além disso, o julgamento, a condenação e a execução da pena. Foi tudo muito rápido. Então, Jesus foi preso na quinta noite. Aí já logo na sexta-feira de manhã, depois a gente vai ver que na quinta noite já houve a primeira inquisição. Mas depois continuou na sexta-feira. Então o julgamento eclesiástico, o julgamento civil, a crucificação e o sepultamento, tudo na sexta-feira. A ressurreição será o motivo da lição do próximo domingo, aqui na nossa escola bíblica dominical. Então vamos ver. Então, primeiramente, a prisão. Ora, primeiro ele fala que tinha uma escolta. Lá, gente,
Tem alguns detalhes que às vezes eu vou falando aqui. Os irmãos, por favor, aqueles que quiserem contribuir, né? O Perote está com o microfone aqui, por gentileza, dá um sinal e o Perote leva lá para o irmão, a irmã contribuir. Então, olha, essa escolta, lá é assim, como no exército, existe um período em que uma equipe faz o trabalho de guarda. Então, aqui, na época que eu servi, era de 2 em 2 horas. Aqui era de 3 em 3 horas. Então, a cada 3 horas, a equipe era substituída. E, então, tinha lá essas quatro escoltas que estavam juntas. Então, foram as 4 escoltas juntas. Então, o pessoal da guarda foi junto para lá. Então, eram 4 grupos de 4 soldados. Então, 16 soldados foram juntos lá. Então, logo no começo aí do texto, fala assim, né? E com a escolta. Aí Jesus, cadê? Conhecia, tendo recebido. Aí, 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes. Então, uma escolta aí, 16 pessoas, 16 soldados juntos. Então, essa é a primeira coisa. Depois, agora, fiquei muito impressionado, né, quando a gente estava estudando isso aqui, e viu aqui que Jesus falou assim: a quem buscais? A quem buscais? E eles falaram assim, né, a quem buscais? Versículo 4. A quem buscais? Aí Jesus respondeu no versículo 5. Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. O impressionante é que no versículo 6, ele fala assim: quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Olha que coisa. Por quê? Porque sou eu, ou eu sou, é uma expressão, né? Sempre foi uma expressão muito conhecida dos judeus. Por quê? Né? Então agora eu vou pedir o favor de alguém ler para mim Êxodo 3,14. Por gentileza, levanta a mão aí e o Perote leva o microfone para a gente ler, porque o pessoal que tá fora pode participar também. Então, Êxodo 3,14. O que levou o pessoal a cair? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O nome de Deus tem poder, né? Então, quando ele fala, eu sou, então eles já sabiam, aquele povo lá já sabia, e veja que a escolta era dos guardas do sumo sacerdote, então era gente que conhecia a palavra. Então, quando falou, eu sou, talvez o som que saiu da boca de Jesus era parecido com o som que saiu da boca de Deus quando falou para Moisés lá, eu sou o que sou. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas se afastaram e caíram de costas. Né? Então, o nome de Deus tem poder. Tem muita gente que fala assim que o sangue de Jesus tem poder. O pessoal pode até falar, mas não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é que o nome de Jesus tem poder. O sangue ninguém não tem nenhuma vez. Então, o sangue de Jesus tem poder, é um negócio apócrifo. Então, vamos lá. Eu sou, por causa disso. Bom, aí lá no 8 e 9, o que ele diz? Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu, e se é a mim que vocês querem, então deixe os demais irem. Por quê? Porque naquele momento havia um risco grande de ser preso todo mundo. Eles vão prender Jesus, vão prender o líder, vão prender os discípulos também. Vão prender todo mundo, todo o grupo aqui. Então Jesus disse: olha, é a mim que vocês querem? Então tá bom, então deixa isso aqui irem. Aí então os discípulos saíram e não foram presos. Né? Então Pedro, então leve a mim e deixem os outros. Pedro ainda tentou reagir. Eu fiquei pensando, gente, não sei o que vocês acham. Fiquei pensando, por exemplo, que o Pedro pegou a espada e cortou a orelha do guarda. Eu fiquei pensando, como o cara acertou exatamente na orelha, né?
Ou ele era bom demais na espada, falou, vou cortar a orelha, né? Ou então, o soldado estava de capacete, né? Aqueles capacetes que cobriam só o cucuruco aqui, o cara foi no meio da cabeça. Tá, a espada escapou para o lado e pegou na orelha do sujeito. Por quê? Acho que Pedro não ia apontar na orelha do cara, né? Ele ia apontar no meio do cucuruco do soldado. O que vocês acham? Né? Apontando na orelha, a orelha do sujeito estava de fora aqui, já dançou. Os outros textos dos evangelhos dizem que depois Jesus foi lá e curou, pegou a orelha e colou de novo lá no lugar certo. Mas, Pedro, guarda a espada, ó, esse é o cálice que eu preciso beber. Esse é meu. Pode deixar, guarda a sua espada. Tudo isso tem que acontecer. Bom, agora, o julgamento, eu acabei pensando aqui em dois tipos de julgamento. Então, primeiramente, teve o julgamento eclesiástico, ou seja, com respeito à religião, ao judaísmo. Olha, então vamos fazer o julgamento segundo o judaísmo. Por quê? Porque ele foi primeiro para o sumo sacerdote. Então, primeiro o sumo sacerdote é que fez o trabalho. Depois é que ele foi para o outro julgamento civil, que foi com o rei, né, com o governador. Então, vamos ver. O julgamento eclesiástico. Então, primeiramente, ele foi apresentado a Anás. Anás era o sogro de Pedro. E o sogro de Caifás. Então, o Anás, ele havia sido afastado do cargo pelos romanos. E o Caifás, ele estava sumo sacerdote. Mas o Anás, ele ainda tinha autoridade, ele exercia autoridade sobre o povo ainda. Tanto é que, quando eles prenderam a Jesus, lá no jardim lá do Getsêmani, então o que ele foi? Ele levou para a casa de Anás. E Anás foi o que fez a primeira inquisição com Jesus. Então vamos ver lá. Perante Anás, 12 a 23. Vamos ver lá. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Lá no começo, antes, então Caifás, olha, uma pessoa tem que morrer pelo povo, porque ele achava assim, olha, não é que morreu um, esse negócio vai acabar. Mas, na verdade, como ele era um homem que trabalhava, que ele era um representante, né, religioso, representante de Deus ali, então ele era um profeta, que ele estava cuidando do sacerdócio do templo, então ele falou uma palavra profética, um terá que morrer pelos outros. Então, na verdade, a palavra profética dele é que Jesus iria morrer da mesma maneira, como realmente ele aconteceu, morreu por nós também. Conveniente. 15. Simão Pedro, outro discípulo o seguiam. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou no pátio de Jesus. Então, nós entendemos isso aí como o seguinte, como Pedro e João, eles eram conhecidos de Anás, conhecidos lá do sumo sacerdote, então eles deram um jeito de entrar lá na casa de Anás também. Os outros não, os outros estavam fora. Então eles foram com o grupo, nem acabaram conseguindo entrar. Por algum motivo eles conseguiram entrar e assistiram às perguntas, assistiram à inquisição aí que Anás fez com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Então João entrou. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Traz o Pedro lá. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se.
Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e de sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Por que então me interrogas? Pergunta aos que ouviram pergunta aos que ouviram o que eu falei. Pergunta lá para eles. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas, se falei bem, por que me feres? Então, eles perguntaram lá, né? E Pedro seguiu o grupo. Nesse interrogatório são feitas perguntas sobre a doutrina. O que você ensina e tal? Que mensagem é essa? Que pregação é essa? Que ensino é esse? Então, ele estava... Por quê? Porque era um julgamento que ele queria descobrir, né? Estava querendo saber, por exemplo, se ele era uma pessoa que merecia penalidade, merecia ser morto por conta da lei, por conta do que ele ensinava. Né? Se ele estava contra a lei, se ele estava negando o nome de Deus e tal. Então ele queria saber a respeito disso. Olha, o que eu prego, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que eu prego. Eu não prego escondido para ninguém. Pode perguntar para eles o que eu prego aí. Né? E por que me interroga? Todo mundo sabe o que eu prego. Para que você está me interrogando, Anás? Não tem necessidade. Todo mundo sabe. Bom, agora, eu queria só fazer um comentário rápido a respeito do tal do galo. O galo canta. Então existe. Eu fiquei pensando, a gente pensa, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o galo canta. Geralmente o galo canta na hora que o sol está nascendo. Né? O galo não canta de madrugada. Aí eu falei, mas que galo é esse que foi cantar logo de madrugada, exatamente no momento, logo depois. Então, o que algumas pessoas, alguns estudiosos entendem, que é o seguinte, que existia lá como se hoje tem uma corneta, lá no quartel tem um corneteiro. Então tem o corneteiro que toca na hora do almoço, toca na hora de trocar a guarda, toca. Então, para cada momento da vida lá na caserna tem um toque. E na hora de trocar a guarda, tinha um toque também. Aí ele falava que essa corneta era como se fosse um tipo de um galo. Então, na hora que a corneta tocou para trocar a guarda, né, que era aqueles turnos, então, esse galo então, devia ser o toque da corneta. Só, então, antes da corneta tocar, você vai me negar 3 vezes. Né? Então, o galo era a corneta lá Gente, segundo alguns estudiosos, eu não sei, agora eu só acho difícil um galo cantar 3 horas da manhã, mas tudo bem, cada galo é um galo, né? Então, sei lá. Mas alguns estudiosos dizem isso, que o galo era a corneta. Bom, então, terminado esse questionamento, então Jesus foi levado para um cárcere, lá em algum lugar lá, e depois, no outro dia de manhã, ele foi levado para Caifás, que era o sumo sacerdote de fato, né, de direito, e que estava na execução do seu trabalho. Então ele foi levado para Caifás, o sumo sacerdote. Aí versículo 24. Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando. Perguntaram-lhe, pois, de novo, né? És porventura dos discípulos? Ele, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, eu não te vi lá no jardim com ele? De novo, Pedro negou. No mesmo, não. E o galo cantou. Então, ele foi para Caifás, mas o Caifás realmente não tinha nada que fazer. Então, ele
provavelmente fez algumas questões lá, mas no outro dia, logo de manhã, ficou preso o resto da madrugada, e logo de manhã, de sexta-feira, ele foi levado para Pilatos. Aí sim, aí começou o julgamento civil, porque agora era o julgamento que ele iria ter, né, conforme a lei dos romanos, conforme quem mandava lá fazia. Então vamos lá. Primeiramente, o texto diz que ele foi para o pretório, perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Quem que é o pretório? O pretório era a casa do governador. A casa do governador era o pretório. Então, a casa do governador Pôncio Pilatos. Então, e achei interessante que o texto fala aqui, né? Olha, e os judeus não entraram no pretório. Por quê? Porque o pretório era considerado um lugar impuro, e no dia seguinte seria a comemoração da Páscoa. E eles estavam se preparando para participar da Páscoa. Se eles entrassem no pretório, eles teriam que se purificar de novo, porque o pretório era considerado um lugar impuro, porque era domínio dos romanos. Então, o pretório. Então, olha aí só. Era cedo da manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas e poderem participar da Páscoa. Então Pilatos saiu e lhes falaram e lhe disse. Então Pilatos saiu de casa, foi lá fora. Que acusação vocês têm contra esse homem? Qual a acusação? Qual é a acusação? Bom, nós entendemos que esse processo era um processo ilegal. Ele não seguiu os trâmites da lei, nem dos judeus e nem dos romanos. Por quê? Porque os judeus queriam, por tudo, que Jesus fosse morto. E o interessante é que eles queriam que ele fosse morto crucificado. Porque desde o Antigo Testamento já falava-se que ele seria levantado, seria colocado num madeiro. Então, desde o Antigo Testamento já se falava a respeito da crucificação. E os judeus, eles não tinham poder, o costume deles, eles não tinham como fazer isso. Então, olha lá, depois eu vou colocar aqui qual o tipo de castigo que os judeus poderiam dar. Mas olha, Pilatos não queria nem julgar. Não, isso não é problema meu não, calma aí, opa. Não, isso é problema da religião de vocês aí, não tem nada a ver com o Império Romano não. Qual a acusação que vocês têm? Aqui no texto de João, não se fala a respeito da acusação, mas lá em Mateus 27, 19, quem quer ler por gentileza Mateus 27, 19? E aí, vamos ver que lá em Mateus é narrada a acusação ou as acusações que eles tinham contra Jesus. Quem quer ler? Mateus 27, 19? Olha lá. Aqui, ó. Obrigado, Flávio. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pensa bem, até a mulher do governador falou: olha, não se meta com esse homem não. Eu tive sonhos com ele aqui e eu aconselho você a não se meter com ele. Então, quer dizer, nada estava favorável para Pilatos fazer aquele julgamento. Até a mulher dele teve sonhos e eu aconselho: olha, não se meta com esse justo. Então Pilatos ele não estava querendo entrar naquela jogada não. Bom, aí então vê, então esse é o caso da mulher. Agora vamos lá, qual é a acusação? Agora outro texto, Lucas 23, 2, agora sim. Agora qual é a acusação que eles tinham contra Jesus, segundo narrado em Lucas? Quem quer ler? Lucas 23, 2, por favor. E ali passaram a acusá-lo, dizendo:
encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então, agora começou, agora pegou, que são acusações que agora poderiam envolver Pilatos. Olha, ele está dizendo que não é para pagar imposto. Opa! Não é para pagar imposto? Aí não, aí como é que nós vamos viver sem o impostinho do povo? Não, aí não. Aí outra coisa, ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. Então, ó, se você, depois ele fala aqui, né? E se você disser que não quer julgar, então nós vamos dizer lá para César que você não é amigo de César, porque você está acoitando uma pessoa revoltosa aqui que está querendo ser o rei. Quer dizer, então nesse momento, o Pilatos, então, você, não, então agora sim, agora eu preciso entrar. Mesmo não estando muito à vontade, não entendendo muito bem essa acusação aí, mas pelo menos agora eles falaram uma coisa politicamente forte, né? Olha, ele está pregando contra os impostos e está dizendo que é rei e que vai, como é que é? Me tirar da boquinha aqui. Então, aí sim, aí nesse momento, o Pilatos resolveu levar adiante. Mas, de qualquer maneira, Pilatos não estava querendo fazer aquele julgamento, quer dizer, de mandar daquele jeito lá. Ele perguntou, depois foi lá dentro, perguntou, és tu o rei dos judeus? Olha, então, vamos ver lá. Pilatos, que acusação? Aí tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou, aí versículo 33, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, isso vem de ti mesmo, essa pergunta, ou disseram os outros, o que disseram os outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Quer dizer, então Jesus, escute, essa pergunta aí você está fazendo por quê? Porque falar para você lá fora ou é da sua própria cabeça mesmo? É do seu interesse mesmo saber isso? Os seus líderes lá que me entregaram. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. O meu reino não é deste mundo. Então disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu o dizes que sou rei. E eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é verdade? E tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nenhum crime nele. Bom, então, Jesus, olha, eu sou o rei, o meu reinado não é deste mundo. O meu reinado é o reinado messiânico. Jesus era realmente o rei dos judeus, mas no sentido messiânico. O meu reino não é daqui. Bom, agora vamos ver. Por que então que os judeus precisavam do julgamento de Pilatos? Vamos ver aqui, ó. Método de execução. Os romanos, eles matavam, né, por enforcamento e por crucificação. Então, quer dizer, a crucificação é o que diz muito lá no Antigo Testamento, né, sobre ser levantado, ser pregado no madeiro. Então, quem tinha autoridade para condenar Jesus à crucificação eram os romanos. Os judeus não tinham, porque no costume, os judeus eles matavam por apedrejamento, na fogueira e decapitação. Então, esses eram os métodos utilizados pelos judeus para matar alguém, legalmente. Então, eles tinham necessidade de que Pilatos fizesse o julgamento. Por quê? Porque Jesus, né, segundo tudo que estava escrito, ele seria levantado, preso
pregado numa cruz. Então, quem poderia matar por crucificação eram os romanos. Então, de alguma maneira, essa condenação precisava sair dos romanos. Então, quer dizer, o julgamento civil deveria vir dos romanos, para que Jesus pudesse ser morto por crucificação. Bom, então essa era a grande necessidade de Pilatos condenar a Jesus. Agora, gente, Pilatos tentou amenizar. O que ele mandou fazer? Ele mandou açoitar Jesus. Não, vou conquistar esse povo aqui. Eu vou mandar açoitar Jesus. Depois aí o pessoal vai amansar e eu mando ele embora. Então ele mandou açoitar. Mas nada disso resolveu, né? Então, açoite. Bom, é costume entre vós que eu vos solte. Depois entrou outra coisa aqui, né? Que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram todos, novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus, mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram a sua cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Já estamos aqui no capítulo 19. Então, não, é melhor soltar Barrabás. Gente, vamos entender essa história do Barrabás aí. Qual era o nome de Barrabás? Os escritos, vê aqui, Chico. Chama atenção para Barrabás. Olha, o nome, na verdade, tem muitos escritos a respeito disso, dizem que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. O que significa Barrabás? Filho do pai. Filho do pai é tipo Juninho. Ele é o Juninho. É o Barrabás, filho do Jesus, Jesus Barrabás, o Jesus, filho do outro Jesus. Lá em casa não tem Júnior, não, mas quem tem filho Júnior aqui? Aí, você, né? Então, quer dizer, o seu pai tinha o mesmo nome dele. Então, quer dizer, ele seria o Josias Barrabás, filho do pai, Josias. Entendeu? Então, quer dizer, Jesus Barrabás. Então, o que aconteceu aqui agora? O que aconteceu é que o filho do homem minúsculo foi solto em lugar do filho do pai, né? O filho do pai minúsculo, o filho do pai maiúsculo. O verdadeiro filho do pai. Então, o povo escolhe Barrabás. Bom, aí nós podemos trazer uma reflexão para a gente aqui, né? O que é escolher Barrabás em lugar de Jesus? Né? O pastor, na palestra dele logo cedo aqui, falou sobre a prioridade. Qual a prioridade? Nós damos prioridade para Barrabás ou damos prioridade para Jesus? Eu estava me lembrando uma vez que aconteceu comigo, que eu dei um nó no imposto de renda. Na época que a gente conseguia dar um pouquinho de nó no imposto de renda, né? Você deixava o negócio de lado aqui e tal. Então eu falava assim, Deus, olha, eu vou dar um nó no imposto de renda aqui agora. Agora, se de tudo der errado, o senhor manda o pessoal do fisco me pegar. Umas 3 vezes eu passei batido, né? Mas quando foi na 4ª vez, a fazenda me pegou, mas me deu uma jantada que eu vou te contar, viu? Passei uns 2 anos pagando imposto com a multa de 75%. Mas paguei tranquilo, sossegado. Foi o que eu orei para o senhor. Enquanto, né, vou levando. Ou seja, naquela hora do imposto de renda, eu preferi Barrabás. Vou votar em Barrabás aqui, senhor, mas olha, se de tudo der zebra, o senhor me puna, tá bom? Respondeu depois. Tanto na hora, depois, quando ele respondeu, aí sim, aí eu paguei o imposto tranquilo. Beleza, vou dividir em 60 vezes e pronto, e paguei.
Mas eu estava lembrando desse fato, na hora que eu estava lembrando dessa meditação aqui de Barrabás, né? Quem que você escolhe, né? O povo escolheu o Barrabás. E você, quem que você escolhe? Qual é a sua prioridade? Quantas vezes que nós escolhemos o Barrabás? Olha, meu filho, né, quando o pastor estava falando, eu estava lembrando de tudo isso aqui, lembrando, né, o Pedro uma vez falou assim, estava andando com o Pedro falou, pai, me deixa em tal lugar, não me lembro onde era, me deixa em tal lugar. Não, filho, não pode não, me deixa em tal lugar, deixa pai, deixa pai, deixa pai, deixa, o dia inteirinho aquela latomia no meu ouvido, né, deixa pai, não filho, não vai. Aí, quando foi no finalzinho da tarde, estava eu, o Pedro e o Vitor dentro do carro. E o Pedro de novo, pai, deixa eu ir em tal lugar. O Vitor virou para ele, ô pai, deixa o cara aí. O Vitor que não aguentava, deixa o cara aí, pai. Não vai não. Aí eu dei uma risada e falei, não vai não. Pronto, né? Agora, mas tem hora que a gente realmente leva, né? Por insistência, nós acabamos preferindo Barrabás. Então leva isso em conta, irmãos. E você? Escolhe Barrabás algumas vezes na sua vida aí? Você sempre escolhe Jesus? Né? Às vezes em pequenos detalhes. Mas são pequenos detalhes que às vezes a gente acaba escolhendo Barrabás. Né? Muito bom. Ninguém vai dar uma ajudinha para mim nesse ponto, não? Vamos lá, então. Isso na sexta-feira, né? Então, já, né, na crucificação. Então, vamos lá. Depois de feito o julgamento, então, realmente, Jesus, não estamos entrando muito no detalhe aqui, então, ele foi realmente condenado à crucificação. Crucificam. Né? Então, ele foi para a crucificação. E o julgamento foi tão rápido, da manhã de sexta-feira, de cedo até meio-dia, já aconteceu tudo. Então, quer dizer, meio-dia ele já foi ser morto. Meio-dia ele já estava a cruz pronta lá. Então, já levou, né? José de Arimateia ajudou ele a levar e tal. Então, quer dizer, teve, né, um monte de coisa que aconteceu tudo na manhã de sexta-feira. Tá certo que era tudo perto, né? Então, estava lá o lugar do julgamento ali, depois ele foi levado lá para o lugar da caveira e, né, foi crucificado ali. Depois o sepultamento também foi ali perto. Então, vamos lá. Mais ou menos lá pelo meio-dia. Então, 19, 17 a 27, aqui. Deixa eu ler o texto aqui. Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o qual estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. E sim, o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, que se dane. Está pronto, não vou mudar não. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. Né, aqueles 4 soldados lá que estavam na guarda. E a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então tudo, né, estava escrito já no Antigo Testamento. Assim, pois, o fizeram os soldados.
E junto à cruz estava a mãe de Maria, a irmã dela. Então tem uma tia de Jesus aí, né? A irmã dela. E Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Bom, então nós vemos aí, né, as pessoas que estavam lá, como tudo aconteceu. Então a morte de 28 a 37, bom, tá ok. Nós vemos, gostaria de só comentar rapidamente, irmão, o seguinte, que quando Jesus, então, estavam lá, depois eu fiz um levantamento de quantas Marias foram citadas por aqui. Então tinha Maria, a mãe de Jesus, tinha Maria, mãe de Tiago e João, né? Tiago o menor e João, não sabemos quem seriam essas pessoas. Depois, outro texto fala que é a Maria de Cleofas, né? Que uma outra, que seria a mãe desse Tiago e João aqui, Salomé e depois a Maria Madalena. Então que estavam lá, as mulheres que estavam, provavelmente, então o que os estudiosos acham é o seguinte, que haviam mais mulheres. Então, elas podem ter se separado em dois grupos. Então, um grupo saiu para ir buscar as especiarias para preparar o corpo depois, perfume e tal. E aquelas ficaram por ali. Tanto é que depois, quando Jesus depois fala sobre a crucificação dele, então ele foi sepultado no lugar próximo ali. Então, e as mulheres ficaram olhando onde que era a sepultura. Então, duas delas ficaram olhando onde que era a sepultura, né? Bom, então vamos ver aí, primeiramente, antes de passar para o sepultamento, 28 a 37, que é a parte quando relata a morte de Jesus. 28 a 37. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse: está consumado, inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem com os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, com quem eles tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu um lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, pois, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Bom, irmãos, acho que esse é o momento também bastante importante a gente imaginar essa questão da morte de Jesus. Se nós fôssemos detalhar aqui, por exemplo, como dizem as pessoas, como foi a morte? Então foi assim, foi assim. Então, né, há quem diga que Jesus morreu por sufocamento, porque aqui o peso para baixo do pulmão ia descer, de repente a pessoa não consegue mais respirar. Então, tanto que tinha alguma coisa ele segurava no pé aqui, então ele dava uma firmadinha na perna, então mudava o pulmão mudava, ele respirava um pouquinho mais. Tanto que eles quebravam as pernas exatamente para a pessoa perder a força e não tinha mais como levantar e a pessoa morria sufocado. Então Jesus morreu antes, então não foi preciso quebrar as pernas dele. Por quê? Porque ele realmente morreu antes. Mas a pessoa furou, né? Um soldado enfiou uma lança nele, derramou sangue e água. Então é o momento que a gente fica emocionado de saber o tamanho do sofrimento que Jesus teve na cruz por mim e por você. Então, quando nós
olhamos para Jesus, a gente vê só que eu vou de novo, lembro de uma vez que eu comentei sobre isso, vou olhar para Jesus na cruz. Quando eu olho para Jesus na cruz, sofrendo, então eu percebo qual é a gravidade do meu pecado. Foi muito grave, porque precisou de alguém morrer daquele jeito, com aquele tamanho de sofrimento, para que o meu pecado pudesse ser remido. Então, quando nós evangelizamos, não é nós que salvamos, mas o Espírito Santo é que faz com que a pessoa mova a cabeça da pessoa, para a pessoa olhar para a cruz. Então o Espírito Santo, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Olhe o que Jesus fez por você, olhe o que Jesus fez por você. Então esse é a aplicação, o motivo, de Jesus ter crucificado, ter sofrido tanto lá, foi por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Então Jesus morreu. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Cristo morreu, derramou o seu sangue para faltou um não ali, para não necessitar o que o nosso fosse derramado. Ele derramou o seu, aí o meu não precisou ser derramado. E fez-se pecado em nosso lugar. Então, essa aplicação que eu achei importante a respeito da morte de Jesus para a minha vida, para a sua vida e para o nosso trabalho como divulgadores do plano da salvação aqui. Ele fez-se pecado em nosso lugar. Fomos tornados justos perante Deus pelo seu sangue. Então ele fala assim, então, já de vez em quando a gente vê crítica a respeito. Não, você fala que aquele povo ali é justo? Puxa, mas olhe, viu aquele sujeito lá, viu aquela mulher lá? Ela é justa, ele é justo? Sim, justo nesse sentido, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Porque o Espírito Santo moveu você olhou para a cruz e você foi tornado justo. Foi por isso. Não foi por nenhum mérito, não foi por nenhum esforço, nem nada. Foi por causa da misericórdia de Deus em Jesus. De ter nos perdoado, de ter limpo os nossos pecados. Bom, aí ele foi sepultado lá perto. Diz que ali perto havia um túmulo, por acaso, havia um túmulo lá que não havia sido utilizado ainda, ali perto do lugar onde ele foi crucificado. E ele foi levado para lá. Então, 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente por receio dos que tinham judeus, rogaram a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com ele à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como era uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, tudo esquematizadinho. Então, José de Arimateia e o Nicodemos levaram o corpo de Jesus e puseram lá, devidamente preparado. E as mulheres estavam olhando. Bom, José de Arimateia estava na penumbra, mas nesse momento foi ao governador pedir para preparar o corpo de Jesus. Então, ele meio com medo, meio tipo, fazendo parte da parte secreta do cristianismo, Ele era um agente secreto do cristianismo, Então, ninguém pode saber, mas na hora que precisou, ele foi lá, pediu o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele mesmo lá de João 3, que tinha uma fé discreta, mas naquele momento ele foi lá e também foi levar o perfume e os preparatórios lá para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. E as Marias,
Então, não precisamos ver os textos aí, mas as Marias, né? Então, eu fiz o levantamento das Marias, que são aquelas que eu falei: Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, Maria de Cleófas, né? Mãe de Tiago e João, que nós sabemos que Tiago e João são esses, e aí que João 19, 25, ele falou também com o texto que nós lemos aqui. Então, as pessoas que estavam na hora do sepultamento. Terminando, né? Irmãos, queria dizer que um assunto que muito me, vamos dizer assim, me judia um pouco, é o assunto do tal do perdão. Mas, gente, nós temos que perdoar. Mas, às vezes a gente perdoa, mas não sabe se perdoou e tal. Então, eu fiquei estudando um pouco a respeito disso. Então, no final, eu estava vendo um texto dizendo assim: olha, por que nós precisamos, o que é o perdão no final? Por que Jesus nos perdoou? Ele nos lavou dos nossos pecados. Mas o que ele fez? Ele assumiu a culpa do meu pecado. Ele assumiu. Meus irmãos, então fiquei pensando, né, a respeito disso. Se eu quiser perdoar alguém, né, e o texto lá de Colossenses faz assim: nós temos que perdoar como Jesus perdoou. Como é que Jesus perdoou? Jesus assumiu o preço, assumiu a culpa. Ele pagou pelos nossos pecados. Então, gente, fiquei pensando: olha, realmente, para eu perdoar uma pessoa, pode ser difícil para mim, mas o conceito é esse: eu vou assumir a culpa dele. O Perotti me fez aí uma desfeita, fiquei chateado com ele, mas eu vou ter que perdoar o Perotti, porque eu vou assumir. Não, deve ter sido culpa minha, eu devo ter feito alguma besteira mesmo. Foi culpa minha. Perotti, me perdoe, foi culpa minha. Você falou aquele negócio para mim, mas foi culpa minha. Pronto, morreu. Perotti voltou a ser meu amigo e meu irmão. Por que, meus irmãos? Qual que é a minha preocupação? Olha, eu perdoo aquele sujeito lá, mas eu não vou mais convidar ele em casa para tomar um café, não. Aí eu fico pensando: isso é perdão ou não é perdão? Mas parece que não é. Porque Jesus, né, o povo de Deus lá, na hora que ele se arrependia, voltava à comunhão. Então, se a pessoa, né, um pecador, fosse falar com Jesus, voltava à comunhão. Então, quer dizer, olha, eu vou assumir o preço do perdão. Eu vou pagar por esse pecado. O pecado é do irmão, mas eu vou pagar por ele. Irmão, está pago, eu paguei, foi culpa minha. Não foi culpa sua, foi culpa minha. Eu pago o preço dele, mas você vai voltar à comunhão comigo. Então, eu tenho pedido a Deus, se alguma coisa ficou para trás, eu quero voltar a ter comunhão com as pessoas. Eu estou procurando. Algumas pessoas que eu tenho esse meio cisma, eu estou procurando. Por quê? Porque eu entendi isso aqui, porque eu vou pagar o preço do perdão. Jesus pagou o meu pecado. Se a pessoa pecou contra mim, eu vou pagar o preço. É o único jeito. Esse negócio de ficar, eu perdoo, mas não esqueço. Bom, tudo bem, não esquecer eu também, ninguém vai, o próprio Deus vai esquecer outra coisa. Mas o pecado eu paguei, a pessoa não me deve mais nada. Por que, meu irmão? Você fala assim: não, eu vou esperar a pessoa se arrepender primeiro, para depois vir aqui falar comigo que se arrependeu, aí sim, aí eu perdoo. Então, é a mesma coisa da lei civil. Fulano cometeu um crime, foi preso, passou 20 anos na cadeia, no dia que terminou 20 anos na cadeia, pronto, ele está livre, não está devendo mais nada. Então, você esperar o cara vir cá te pedir perdão, é a mesma coisa de você deixar o cara na cadeia, o cara pagou, você não tem que perdoar, não foi bondade sua, foi perdão, foi simplesmente o cara pagou o pecado dele. A Josi quer falar, por favor. Ô Samuel, mesmo porque se a gente não perdoar, não adianta a gente orar também, porque a nossa oração não vai chegar diante do Pai. Pois é. Porque se a gente não perdoa o pecado do irmão, Deus também não perdoa nosso. O meu pecado pode não ser igual ao do irmão, mas é um pecado que faz separação de Deus. Exatamente. Obrigado. Tem um comentário também aqui no Colossenses 3,13, né, que diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso. O perdão que o Senhor nos manifestou é que, embora nós tenhamos pecado contra Ele, Ele continua nos amando
e disposto a morrer por nós. Então, o nível de amor que a gente precisa manifestar àqueles que pecaram contra nós é um nível superior de amor. E lógico que ele só é possível, né, se nós de fato perdoarmos. E quando a gente pensa nisso, né, a gente vê que a gente está alguns passos atrás aí do ponto em que deveríamos estar. Exatamente. Então vamos assumir a culpa, pagar o preço como Jesus pagou. Irmãos, agradeço, né, a oportunidade que Deus me deu de estudar esse assunto, né, de passar aqui para vocês. Espero que o Senhor realmente abençoe, dê um bom domingo. Deus abençoe o seu coração. Lembre-se que Jesus morreu na cruz, aquela morte sofrida, dolorida, mas foi por mim, por você e por aquelas pessoas para quem a gente está evangelizando, nossos amigos. Então vamos mostrar, olhe para a cruz, olhe para Jesus, olha lá o sofrimento tão grande que ele fez por você, olha lá, olha lá. E o Espírito Santo vai dar a salvação. Deus eterno, obrigado por esses momentos. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoe o nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a tua companhia durante o dia de hoje e da agora em diante também, Senhor. E que o nosso coração, se alguém está pesando o nosso coração por falta de nós perdoarmos, ó Deus, ajuda-nos, dê-nos força para que a gente possa perdoar, que nem o Senhor Jesus perdoou. Obrigado e Deus nos abençoe. Bom final de semana, bom domingo.